E aí, ex-alunos do CPV, futuros alunos de Economia da GV, vamos começar os comentários a respeito das questões de língua portuguesa dessa prova de hoje. Uma prova tranquila, direta, objetiva, uma questãozinha que talvez haja necessidade de um comentário um pouco maior, mas sem nenhum problema também para você, aluno. Tenho certeza que você fez tranquilamente as provas e, se depender de português, estará cursando Economia na universidade. Vamos lá, começar com a questão de número 121. Tivemos uma tirinha do Laerte, né? O efeito de sentido do jogo de palavras empregado pelo gato Messias no diálogo com o pai resulta. Então você percebeu que nessa tirinha ele fazia vários trocadilhos, né? Trabalhando com a estrutura da palavra, trabalhando a sonoridade, um pouco com a rima, né? Então ele falava assim, tem filmes ótimos de ecologia e safadeza, não, quer dizer natureza, né? Filmes cheios de cultura e perversão, não, quero dizer diversão, né? Trabalhando com a estrutura das palavras, então sem problemas. A questão alternativa A já falava o que ele queria, né? Resulta da troca de palavras com o mesmo tipo de estrutura, né? Diversão, perversão, natureza, safadeza, trabalhando tanto a sonoridade quanto a questão sufixal. Sem grandes problemas, alternativa A na questão 121. Questão número 122, falando a respeito do vocativo, né? Foi até boazinha com você, a GV, explicando o que é o vocativo, né? Temos aí os dois vocativos. Pai, assina uma TV a cabo? Para quê, Messias? Bom, pai, assina uma TV a cabo? O que esse vocativo está fazendo aí? Mostrando que o personagem, o gato maior, é pai do gato menor. E o Messias é o nome do pequeno gato. E foi isso que ele queria, simples assim, né? Alternativa C, identificar as personagens revelando nome e relação de parentesco. Tenho certeza que você não teve dificuldades de encontrar isso aí, ok? Vamos para 123, essas questõezinhas mais rápidas dá para a gente ir passando. Leia os textos. Nossa existência é sempre marcada por mudanças e pela transitoriedade. Agora, em ritmo, questãozinha também de ortografia. E ortografia, às vezes, não tem muito o que fazer, né? Conhecer as palavras mesmo, mas ele ainda te ajudou, colocando palavras clássicas, né, de provas em que são cobradas ortografias. Tenho certeza que você conhecia essas palavras. Talvez a primeira pode ter te dado um enguiço, puxa vida, super acelerado, e agora com as novas regras ortográficas, será que tem hífen, não tem hífen? De fato, pela nova regra ortográfica, superacelerado não vem mais separado por hífen, né? Depois do prefixo super terminado com R, só se a segunda palavra começar com R ou H, que você vai separar por hífen. Sendo com A, tudo junto, superacelerado sem o hífen. Mas você não precisava saber disso, né? Porque nas outras palavras, na profusão, concessões e obsessão, mesmo que você não soubesse o superacelerado, sabendo as próximas você conseguiria matar a questão chegando à alternativa correta. Então temos profusão, grafado com a letra S, concessão, C e dois S, e obsessão. O único cuidadozinho aí, né, com obsessão, que é S e dois S, só para você não ter confundido com obcecado. Obcecado é com C, obsessão com S. Dois S, mas a alternativa D, a única que caberia corretamente a ortografia, ok? 124, um pouco de verbos, tempos verbais, né? Então, se vai cair uma questão na prova, essa questão é de verbo, né? Que a gente sempre fala. Vamos lá, sobre o emprego dos tempos verbais no fragmento, é possível afirmar que, bom, na alternativa A ele te fala, era, indica uma ação totalmente concluída. Bom, pretérito imperfeito, imperfeito, ação durativa. Foi seria ação concluída. Era, imperfeito, não é uma ação concluída e sim uma ação durativa. Na alternativa B é que é interessante, né? O uso dos tempos verbais, isso é mais importante do que o simples decorar nomes de tempos, não é verdade?
Sai, embora no presente, não se refere a algo que ocorre no momento da fala, mas sim a uma ação habitual. Então ele fala, ninguém sai do 2, nem eu, nem meu bem. Não é que ninguém sai do 2 agora, nesse exato segundo, nesse exato momento em que eu estou falando, e sim que nunca ninguém sai do 2. Né? Você teria aí uma ação habitual, alguma coisa como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é agora, nesse momento, e sim aquela ação que sempre acontece dessa maneira, ok? O presente estendido, vamos dizer assim. Tudo bem? Nas demais, você tem o ouço com valor de futuro, presente com valor de futuro, não é o caso, né? Durou, que indica uma ação concomitante ao momento da fala. Como assim? O pretérito concomitante ao momento da fala? O pretérito já passou, não é verdade? E o era, passando uma ação hipotética. Cuidado, pode ser, se por acaso você se confundiu com essa, toma só cuidado com isso. Era oferece ao leitor a possibilidade de imaginar uma ação hipotética, duvidosa ou até impossível. Tomara que você não tenha caído de repente naquela confusão, né? Bom, mas eu tenho aí uma hipótese, né? Porque ele fala, acho que era na Excelsior, não é certeza. De fato, você tem a hipótese, você tem a dúvida, mas não é o tempo verbal que está passando essa dúvida, e sim a expressão acho que, é o verbo achar, que está passando essa hipótese, ok? O pretérito imperfeito não é responsável pela dúvida. Se fosse um subjuntivo, aí sim. Tudo bem? Tranquilo? Alternativa B de bucho, bofe, biscoito, bacalhau para a questão de número 124. Questão 125. Desculpa. Sobre os diminutivos presentes no texto, é correto afirmar que sentido dos sufixos, maravilha! Lembra, sufixo ada, por exemplo, que nem sempre tem o mesmo significado, né? Sufixo ada em cadeirada não é o mesmo sufixo ada de meninada, né? Que indica um monte de meninos, que não é o mesmo sufixo ada de chuvarada, que indica uma intensidade, enfim. Assim como o sufixo ada, o sufixo inho, dentre outros, também tem várias significações. O ismo, né, sufixo bem trabalhado em aulas e em provas. Né? E esse sufixo inho aí, de fato, não é para indicar tamanho. Né? Ele fala, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Eu levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava. Não necessariamente o bicho era um bichinho pequenininho, né? E não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Não necessariamente é uma ternura pequenininha que ele fazia, né? Então ele vai usando esses diminutivos. O bichinho levava ele para um lugar limpinho, fazia ternurinhas, mas para indicar, com as palavras dele, um emprego estilístico afetivo, para indicar essa proximidade, né? Oh, esse aqui é meu amiguinho, né? E tal, meu amiguinho que a gente sempre usa. Não porque é um amigo pequenininho, mas sim para indicar essa proximidade, essa afetividade, ok? Então, alternativa C de Caco na questão número 125, as demais bem explicitamente incorretas, né? Falando, por exemplo, que limpinhos é um substantivo, limpinhos adjetivo, enfim, e vão todas por aí. Na 126, 126, em consonância com a primeira fase do período modernista, Manuel Bandeira procura aproximar-se da fala do povo, com sua gramática errada, princípio modernista, né? Do ponto de vista da norma padrão, o que pode ser percebido em... Então ele quer saber qual das alternativas mostra uma oração não de acordo com a norma padrão. Ganhei um porquinho da Índia, não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas, que dor de coração me dava. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Nada que fuja à norma padrão aí. Onde está o problema? Alternativa B de bucho, bofe, biscoito, bacalhau. Levava ele para a sala. Você sabe bem que na posição de objeto direto a gente não vai usar o pronome reto, e sim o pronome oblíquo o. Né? Eu o levava para a sala, ou se estiver iniciando a oração, levava-o para a sala, e não o ele, não é verdade? Então, a alternativa B, levava ele, não de acordo com a norma padrão.